A questão central que puseste é porque é que aqui em Portugal não aconteceu como nos outros países da Europa e porque é que o PREC não deixou rastro? Primeiro, Portugal sempre foi um país à margem da Europa. E quando chegamos ao pleno capitalismo do século XX, princípio do século XXI, nós temos, vamos dizer, do PREC, meados de 74, 75, nós temos uma classe operária que é também sui generis e que é diferente das outras. Quer na sua gênese, é verdade que vieram no campo para a cidade, fizeram as cinturas industriais, mas esse é o movimento físico de que o capitalismo necessitava para ter mão de obra para as suas fábricas. Fora disso, o que havia era uma classe camponesa que de repente se transforma em operária, mas que não tem tradições de luta como tinha, por exemplo, em França e em Itália. Podia ter, evidentemente, há sempre luta, e havia uma luta muito importante que é preciso marcar como luta de classes extremamente marcante, que é a luta dos camponeses do Coço e do Ribatejo e do Alentejo pelas 8 horas, que é a primeira luta organizada nos nossos tempos mais recentes, mas a influência do Partido Comunista, que era o único partido que existia verdadeiramente ligado às massas, era muito pequena, do ponto de vista do país em si, e incidia sobre setores, bolsas da classe operária que estavam bem delimitadas, quer geograficamente, quer sociologicamente. Portanto, a classe operária como classe, as massas populares, os explorados, os despossuídos, os pobres, não tinham uma tradição antiga de luta de classes. A luta de classes que foi travada em Portugal e que marcou todo o período da Idade Média foi a Revolução da Burguesia em 1343, salvo erro, em que o povo, a raia miúda, como lhe chamou Fernão Lopes, era a tropa de choque da burguesia nascente. A burguesia montou-se em cima das massas para fazer a sua revolução. E mais tarde, mais adiante, na história, a Patuleia, a Maria da Fonte, a Padeira de Aljubarrota, todas essas memórias que temos de luta popular, é uma luta popular ao serviço da classe dominante. Não temos uma Comuna de Paris, não temos uma tomada da Bastilha, não temos nada que seja uma iniciativa revoltosa das massas por sua própria iniciativa. Houve sempre uma subordinação, uma minoridade das classes exploradas, e particularmente a classe operária, mesmo depois de se organizar em volta dos seus interesses, que marcou todo o período do PREC, do princípio ao fim. Portanto, nunca foi possível a nenhuma luta espontânea, por mais proletária que fosse, por exemplo, a da Lisnava, da cintura industrial de Lisboa, que foi muito importante e foi prolongada no tempo, nunca houve uma luta proletária puramente industrial, portanto, a de vanguarda, segundo os cânones marxistas, que fosse capaz de afirmar a sua hegemonia na luta de classes, na correlação de forças da luta de classes. Uma única vez, que foi a manifestação de 12 de fevereiro, por isso nós a comemoramos, também na Revolução, no 28 de setembro, no combate à tentativa de golpe do Spínola, golpe fascista, e pouco mais que isso, quer dizer, não houve tempo, como tu dizes, o tempo foi muito curto para se criar essa noção de classe em si, que fosse capaz de tomar para si própria a hegemonia na condução da luta. E não houve, não só por causa desta falta de tradição revolucionária, mas também por causa das influências políticas que os partidos exerciam sobre a classe, sobre as massas e sobre a classe. E tem que se dizer que a influência mais negativa do ponto de vista de travar os ímpetos revolucionários foi a do PCP, que era de todos os partidos de esquerda, aquele que estava mais implantado junto da classe e das massas, inclusive camponesas, no norte e no centro e sul, e o trabalho que o Partido Comunista exerceu durante todo esse período do PREC foi travar, não deixar a coisa exceder de passado uma certa fronteira, desde as leis anti-greve, em que o PC declarou que eram selvagens as greves espontâneas que se faziam, a todas as tentativas de uma esquerda mais radicalizada e, inclusive, do próprio movimento operário de radicalizar a luta, foi sempre abafar,
criar esse mito falso, absolutamente falso, da unidade do povo MFA, foi coisa que nunca existiu. O que se pode dizer é que havia, sim, setores particularmente influenciados do PC entre as classes que achavam que o MFA era o guarda-chuva protetor de todas as lutas e queriam associar-se a eles como tal, e por isso entramos no período gonçalvismo, gonçalvista, como se fosse a libertação de tudo. Mas todas as tentativas para sair desse enredo, desse enleio, dessa camisa de forças que estava a aprisionar os aspectos mais radicais da luta operária, foram sempre dominantes, quer dizer, o PC conseguiu dominar tudo isso. E quando se chega ao culminar, que é já a decadência do movimento popular, sabe-se pela própria boca do Álvaro Cunhal, não é nenhuma fantasia, porque ele próprio diz, houve realmente negociações entre o Partido Comunista e o grupo dos nove, que por sua vez estava ligado aos golpistas de novembro, 25 de novembro, para tentar conciliar a coisa e fazer sair daqui uma esquerda que fosse aceitável para os imperialismos, os vários, os dois, e para a Europa como espaço de civilização, sua adesão. Portanto, isso explica que o PCP é um partido diferente do PCE, do PCF, do PCI, todos eles muito menos hegemónicos e muito menos, não fizeram uma luta clandestina de 50 anos, que de certo modo foi uma acumulação de forças que não existiu nos outros países, e portanto nós tínhamos um partido muito castrador, muito hegemónico, muito poderoso, que não deixou a coisa passar daquilo que era aceitável para a burguesia e para os imperialismos. A diferença para a Itália e para a França é que esse partido invisível estava sob uma ditadura fascista, não é? E não tinha condições, se calhar, de organização que em Itália e em França existia, não é? E de facto, quando surge o golpe de 25 de Abril, claro que há essa emergência do partido invisível, da luta popular, mas depois entram logo em jogo vários aspectos contra-revolucionários, não é? Colocou-se, digamos, o proletariado e os setores mais desfavorecidos colocaram-se, digamos, sob a alçada do MFA, esperavam que os militares fizessem o trabalho. E era isso que os militares diziam, não é? Vamos avançar para o socialismo. Colocaram sobre a alçada do MFA. Também houve um contributo, de facto, digamos, partidário, por exemplo, o PCP defender a unidade com o MFA. No fundo, o próprio PCP também acreditou que era possível, no fundo, avançar paulatinamente no quadro do MFA. Sendo que talvez uma divergência que eu tenho é que, de facto, eu acho que o partido que, de facto, foi o partido que mais boicotou o processo revolucionário e que mais enganou foi o PS. Esse foi o partido que enganou e foi o próprio PS que teve uma perspectiva contra-revolucionária desde o início e que depois culminou, nomeadamente, com a dissolução do próprio Conselho da Revolução, não é? Já em 82. Acho que foi uma grande batalha de Fernando Soares, não é? Que foi acabar com o Conselho da Revolução, também era liquidar essa ideia de que os militares podiam, de alguma forma, tutelar um processo de construção paulatina do socialismo. E esta ideia da construção paulatina, eu acho que também é fruto da conjuntura internacional que não era favorável, e acho que, de facto, aquilo que tu dizes é interessante. A burguesia mais, digamos, ilustrada, não é? A pequena burguesia, encontrou aqui encontra a história, não é? Em relação ao que se passou noutros países, a possibilidade de assumir um protagonismo social, até com a tal ideia de socialismo suave, não é? Nós vamos aqui, então, ter um protagonismo, mas de facto o proletariado foi secundarizado e foi derrotado, não é? Não restou essa auto-organização, quer dizer, restou o cooperativismo, não está? No Alentejo, não é? Mas depois isto também o PS depois acabou por, os governos do PS acabaram por tratar do assunto, não é? Porque às vezes é curioso que na minha geração, aqui há uns anos atrás, havia aquela ideia de que, nós se calhar não estamos a ser, o PS não está a governar à esquerda porque nós é que não somos, não estamos a facilitar. Havia esta ideia. E uma parte da esquerda havia com esta ideia, não é? Nós é que temos que, o PS se calhar até pode governar à esquerda se nós nos disponibilizarmos. E eu não tinha noção de facto que o PCP e o Álvaro Cunhal nunca fecharam as portas, digamos, a governar com o PS, a ter um diálogo, desde que o PS estava de facto numa linha contra-revolucionária que mesmo o PCP moderado não podia sequer
haver um acordo para manter algumas conquistas. E, de facto, o PS, o objetivo foi contra-revolucionário, acabar com a reforma agrária, depois privatizaram a banca e por aí fora. Depois veio as privatizações. Também é verdade que o cavaquismo depois teve um processo de um papel importante nisso, mas sempre com, lá está, houve depois ali o tal... O PS teve um papel fulcral na contra-revolução, na minha perspectiva. Se é verdade que podemos, a partir de determinados fenómenos muito concretos, falar de um partido invisível por ir dessa ideia do PREC, também é verdade que, seja pelo atraso do capitalismo português, seja por um conjunto de diferenças fundamentais em relação a esses outros países, parece muito forçada essa ideia, que eu acho que já vinha no teu artigo e que hoje, daqui de certo modo, tu também colocaste, que havia uma espécie de continuidade entre o PREC e todos esses movimentos da França em 68, da Itália nos anos 70, etc. Eu acho que há uma diferença que não é só quantitativa, nem é só de duração, mas diferença qualitativa importante. Não é? A ideia que, no fundo, que tu colocaste, abrangendo a ideia de abrilismo, ou seja, no fundo, identificando a ideia de abrilismo como a ideia do tal consenso. Ao contrário de outras pessoas que deixam de fora o abril como uma espécie de coisa intocável, que está fora disso, e tu puseste dentro disso, falta-te pôr o PREC dentro disso também. Ou seja, no fundo, eu acho que o PREC, com as suas avanços, com as suas dificuldades, com os seus avanços, etc., faz parte também, ou seja, a consequência do PREC também é o consenso, acho eu. Quanto mais não seja pela derrota, mas também pelas suas, também por aquilo que conseguiu, tal como o Maio de 68, quer dizer, o Maio de 68 não foi só a derrota. Não é? Há muito do Maio de 68 que fica, embora se transforme, quer dizer, acaba por ser uma espécie de legitimação de um conjunto de práticas, de consumo, de uma certa modernização, digamos assim, das coisas. Primeiro, porque é que o PREC não deixou um lastro capaz de influenciar a evolução das sociedades, que servisse mais ou menos de modelo para revoltas, para lutas populares que acontecessem no mundo. Eu acho que o PREC não deixou, na medida em que nenhum dos outros movimentos que a gente conheceu, como o de Paris, não criou nenhuma teoria, o Maio de 68 não criou nenhuma teoria, as voltas de Praga, da Hungria, a Guerra Civil Grega, quer dizer, não deixaram nenhuma teoria, nenhum conjunto de ideias que possa dizer que há aqui uma experiência que nos serve de orientação ou não. Elas existiram, as pessoas interessadas debruçam sobre elas, tiram lições positivas, negativas, mas haver uma teoria que decorra daquilo, quer dizer, isso não existe. Só existiu com a Revolução Russa e com a Revolução Chinesa. Fora isso, quer dizer, não há mais... quer dizer, não vejo mais. Depois eu acho que é necessário, para entender porque é que as coisas chegaram ao ponto em questão, porque é que aconteceu esta derrota, eu acho que temos que ver e porque é que aquilo atingiu aqueles níveis de radicalidade naquela altura, nos anos 60, 70, que em Portugal se expressaram de uma maneira devido à conjuntura própria de Portugal, mas que na Europa, nos Estados Unidos, em todo o mundo se expressavam de outras formas, com lutas armadas e com uma série de revoluções por toda a gente tem que olhar um bocado para o contexto. E o contexto é que depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o nazifascismo é derrotado. A corrente comunista stalinista sai fortemente prestigiada, porque derrotou o nazismo, e não é essa versão que agora que eles não contaram para nada e que os americanos é que foram decisivos. Naquela altura as pessoas sabiam, por experiência própria, quem é que tinha derrotado o nazismo. E a União Soviética, Stalin, saíam com um grande prestígio e para as grandes massas de trabalhadores como a grande alternativa ao capitalismo. Essa era a ideia dominante, que saiu da Segunda Guerra Mundial. E em choque com esta, a ideia dominante das democracias, na sua versão principalmente social-democrata, mas também liberal-democrata cristã, procurava um entendimento democrático de satisfação das nossas populações, até para conter o perigo vermelho que as massas trabalhadoras podiam ir por ali fora e as coisas descontrolarem-se. Este era o quadro que existia, e depois existia a Revolução Chinesa, existia a Revolução Cubana, que até ao contrário dos manuais marxistas da altura, da Vulgata marxista na altura, ainda da União Soviética, era uma revolução incompreensível porque não tinha sido feito por um partido comunista, que era assim algo estranho.
Quer dizer, havia as guerras de libertação em toda a África, os momentos de descolonização, havia a guerra da Argélia, havia a guerra do Vietnã, primeiro contra os franceses, foram derrotados, depois contra os americanos. Havia uma série de guerras, quer dizer, de todo que era o Sueste Asiático. Havia guerrilhas na América Latina, anticapitalistas, pretendiam roubar o governo. Passava-se o mesmo na Ásia, quer dizer, havia um mundo em convulsão que, para os olhos da general da população, a ideia forte que surgia era que o capitalismo estava a ser batido. E as pessoas e eu sou dessa altura, naqueles anos 60, 70, acreditava que nós íamos derrotar os gajos. Depois a gente verificou que nós é que fomos derrotados. Mas naquela altura, nos anos 60, nos anos 70, a convicção geral é que a gente ia derrotar o capitalismo. Isto da revolução era uma questão de virar da esquina e mais tarde ou mais cedo a gente chegava lá. Portanto, este era o contexto da altura. E esse contexto influenciou, obviamente, o que se passou em Portugal. Ele assumiu formas que não se limitaram, portanto, a grandes lutas de massas que já existiram nos anos finais da ditadura. Havia greves já com grande envergadura da Lisnave, da TAP, que faziam alguma moça. Havia um certo levantamento, um certo crescimento das lutas, principalmente dos trabalhadores. Mas aquilo que modificou e que fez com que isto se diferenciasse dos momentos mais radicais na Europa, que era o de aparecerem grupinhos armados a desenvolverem a luta armada, as brigadas revolucionárias na Alemanha, os comunistas combatentes na Bélgica, na França, na Itália, na Espanha, uma série de grupos, foi que o 25 de Abril, a saída das massas para a rua, criou um vazio de poder. De repente a burguesia viu-se sem possibilidade de reprimir, sem possibilidade de exercer a sua autoridade, porque os militares, por isso simplesmente, deixaram de obedecer aos seus comandantes. Essa é que foi a novidade, quando se há as manifestações dos CTTs e há militares que se recusam a reprimir as manifestações do CTT e até há oficiais presos por se recusarem a fazer isso. Quando os trabalhadores da Lisnave saem para a rua e marcham e chegam ali assim ao cais e a tropa está lá para os barrar e eles dizem: nós não queremos saber, nós vamos avançar. E o desfecho poderia ser muito diferente se a tropa pegasse nas armas e começasse aos tiros, mas não começou. Baixou as armas e deixou-os passar. Depois, com o 7 de Fevereiro, aconteceu a mesma coisa. Os comandos barram ali assim a manifestação das intercomissões, cerca de 40 mil pessoas ali na Duque de Holanda, na Embaixada Americana na altura. Os comandos lá com o Jaime Neves, que era um fascista, e o pessoal vai mesmo avançar, aconteça o que aconteça. E aí os militares optaram por baixar as armas. E quando chegaram ao Ministério dos Trabalhos, mais do que isso, começaram a gritar: os soldados são filhos do povo, e a gritar as mesmas palavras de ordem dos manifestantes. Isto é que é a novidade, e é que cria aquele vazio de poder. Quer dizer, de repente a burguesia via-se sem instrumentos de repressão. Porque aquilo que acontecia na altura era, havia uma casa, o pessoal sabia que não estava lá ninguém, havia o pessoal do bairro da Lata, aquilo está lá, nós lá ocupamos. O pessoal chegava lá, arrebentava as portas, ocupava aquilo. Vinha a PSP, ou a GNR, conforme os sítios. Conversa para a esquerda, relaxada para a direita, para a esquerda, conforme os casos, o que o pessoal fazia? Pegava um telefone, telefonava ou para a PM, no caso de Lisboa, ou para a unidade que a gente sabia que era da nossa cor, os militares chegavam lá, correu com a polícia, com a GNR, e o pessoal, pronto, está a coisa resolvida. Nas ocupações no Alentejo, depois também era a mesma coisa, vinha lá a GNR, os agrários, lá com os capangas e não sei o que, chamava-se a tropa, e a tropa chegava lá e corria com aqueles gajos. Esta é que é a situação. Isto é que é novo, é este vazio do poder, esta é a capacidade da burguesia a reprimir porque foi privada dos seus instrumentos clássicos de repressão. E só os vai a recuperar com o 25 de novembro. Isto é que é aquilo que torna diferente, mas isto também é a fraqueza desse movimento. É a fraqueza desse movimento, porque quando a Ana fala do chapéu de chuva, porque isto era fácil. Porque a gente conseguia ocupar isto e aquilo, conseguia sanear, mas sem muito do pelo. Isto não se fazia como, por exemplo, no Chile, que foi um processo que não foi nada parecido com este, nem se assemelhou a isto, mas as nacionalizações, as ocupações da terra faziam-se à custa de sangue, mesmo durante o Allende, mesmo durante o governo da Unidade Popular, cá não.
E depois, quando há o golpe do 25 de novembro, como a gente estava confiantes aqui, a tropa, os soldados revolucionários, as unidades revolucionárias, viriam para a rua e travariam a contra-revolução, isso não aconteceu. E como a gente descansada não ocultou essa situação, porque não se preocupou em criar, em transformar as comissões de trabalhadores e as comissões de moradores em algo parecido com os sovietes, como existiu na Rússia, como órgãos efetivos de poder alternativo ao poder existente, ao poder democrático, com capacidade de decisão e de imposição, criar os seus órgãos próprios, armados, para impor a sua vontade. Não é? Em vez de estar à espera que viesse lá a tropa, criar destacamentos armados, milícias armadas que impusessem a sua vontade e exercessem a autoridade e fizessem, portanto, o controle e exercessem a ordem pública revolucionária. Isso não existiu, e como isso não existiu, quando veio a contra-revolução e os soldados ficaram nos quartéis, eles ficaram sem nada nas mãos. Eu tendo a desconfiar. Desconfiar não quer dizer a rejeitar totalmente, mas a desconfiar de explicações culturalistas. Ou seja, eu acho que existe uma influência da cultura e existe uma influência da história. Mas a história também está pejada de momentos onde, sem tradições de lutas, sem memória de lutas e sem coisas, houve de facto insurreições e coisas assim, não é? Ou seja, podemos ver que em França ouviste aquilo. É uma explicação que se ouve muitas vezes. Os franceses, qualquer coisa, estão lá a queimar um carro. E lá na França os gajos estão lá e não sei o quê. Quando a pessoa chega aqui naquela, olha, vamos fazer como na França, quando a saudade está lá, não é? Mas isto é tipo, ou seja, esta explicação tem um limite. De facto, se está cá condições históricas, culturais, tradicionais, também há outras que têm a ver com questões imediatas, materialistas. Mas a questão é essa, ou seja, a questão é que é tipo, não obstante todo o peso que possa haver da tradição e da história, há oportunidades, há momentos onde isso não tem um peso menor. E a questão aí é um bocado... Foi o caso. Pois foi o caso, mas a questão é essa, ou seja, é que é tipo, dizer que há uma espécie de fraqueza, histórica, quase genética, uma espécie das populações subalternas portuguesas, não é? E tu dizes que não há. Ou seja, não estou em grau de conhecer a história de Portugal para dizer que sim ou que não. A nossa história ultramarina. Então, mas deixa-me dizer. Dizer isso, mesmo que isso seja verdade, não quer dizer que isso não possa deixar de ser assim. Claro, ou que não possa ter deixado de ser assim. Claro. Ou que as pessoas que foram subalternas a vida toda não possam, hipoteticamente, em momentos, deixar de ser subalternas quando as condições materiais permitem, não é? Isto quer dizer o quê? Ou seja, quer dizer que, de certa maneira, por exemplo, a questão do PCP, e quando eu digo isto, eu não tenho qualquer... Enfim, tem pessoas do PCP que eu conheço e de quem gosto, e eu já votei no PCP, não sei, mas não tenho nenhuma simpatia pelo PCP, nem sequer pelo PCP trair o marxismo, não, simplesmente é uma linguagem política diferente. E não ponho em questão, por um momento, que o PCP tenha reprimido, sabotado e perseguido todas as formas de espontaneidade e de coisas que surgiam à sua esquerda. Eu não encaro isso enquanto traição. Não encaro isso enquanto traição, não é no sentido de eu achar que foi bom ou que valeu a pena. É só no sentido que havia uma racionalidade política por trás desse gesto, que todos os partidos que adquiram alguma vez o tamanho do PCP irão de alguma maneira ou de outra ter. Todos os partidos, todas as instituições que se propõem fazer uma mediação entre aquilo que é a revolta, o antagonismo e a espontaneidade operária e aquilo que existe, terão, de a certo momento, reprimir as formas mais radicais. E isto é válido, de certa maneira, para o PS também. Ou seja, não há uma traição. Há, de certa maneira, lógicas que se gladiam e que se confrontam e que, de certa maneira, o que é que acontece? É porque tu, nos outros sítios, tipo, o PCI era um partido maior que o PCP, não era? Era um partido que tinha uma influência, era um Estado dentro do Estado, o PCI. E o PCI é incrivelmente repressor para com toda esta questão da autonomia operária, tanto que até cria-se olha, há o processo de
8 de abril de 1979, que são presas 2.000 pessoas. Ou seja, há 2.000 pessoas, aquela coisa do negro e depois ir para a prisão e depois ainda voltar a ir e não sei o quê. Foram presas 2.000 pessoas. Pessoas entrevistadas e inquiridas por causa dos anos 70 em Itália foram mais de 20.000. Ou seja, portanto, e isto foi organizado, não foi só pela democracia cristiana e não sei o quê. A democracia cristiana tinha aquela coisa de fomentar o terrorismo de extrema-direita, aquelas coisas e não sei o quê. Isto era outra coisa, isto era o PCI, através do aparelho judicial, de facto, a perseguir tudo o que fosse coisas à sua esquerda. E ainda assim, houve momentos onde essa esquerda teve que ter, portanto, ou seja, essa influência nefasta, repressora e não sei o quê, existiu em inúmeros sítios. Aqui, porventura, foi mais eficaz, ou foi eficaz de maneira diferente, precisamente porque não havia essa estrutura, como estavas a dizer, não utilizei bem as mesmas palavras, mas essa estrutura de uma autonomia, de uma soberania, de uma autossuficiência das coisas que se tinham construído. Cabe aqui dizer uma coisa, que esta ideia de partido invisível não é nem a espontaneidade das massas, ou o que seja, nem é, as ligações que nós, apesar de pertencermos, vários de nós aqui a capitanias diferentes, já de maneira temos, não é isso? Pronto, amanhã, enfim, com muitas pessoas aqui já tive em reuniões a discutir manifestações e mil e outras coisas. Não é? O partido invisível tem mais a ver com a ideia de que existe uma inteligência de classe que é independente das instituições dessa classe. É independente dos jornais, é independente dos seus partidos grandes e pequenos, dos seus coletivos e não sei o quê. Quem se encontra numa situação de inclusão e exclusão no sistema capitalista por viver do seu salário, particularmente há condições mais cheias disto ou não, tem uma compreensão da situação onde está, que pode não conseguir sequer expressar por palavras e por conceitos, mas que está lá. Há um antagonismo de classe que está lá. E, consoante a situação, expressa de uma maneira ou de outra, resiste de uma maneira ou de outra, tanto pode resistir como estragando o computador para amanhã não ir trabalhar, como roubando comida do supermercado onde trabalha para levar para casa, como sindicalizando-se, votando num partido. Todos esses pequenos momentos onde eu diariamente sou confrontado com uma condição de exploração e decido agir para ela, seja individualmente, seja coletivamente, são já momentos dessa inteligência de classe, não é? A partir do momento em que isso começa a ser, de certa maneira, mais vasto e encontrando mais ético, assim, podemos falar dessa ideia de partido invisível. Quando uma série de populações racializadas que são expulsas dos seus bairros e depois são realojadas num sítio, reparam que aquilo tem um valo ao lado e começam lá uma horta gigantesca, como acontece ali em Oeiras. Isso já é uma maneira, chamar de partido invisível, parece que a gente só chama de partido invisível quando estão a ocupar a casa ou fazer isto. Isso já é uma maneira de encontrar uma resistência e uma autonomia ao capitalismo. E, portanto, ou seja, isso continua a existir em ensino pré, no ensino FREC, no 25 de novembro, ou não, incluindo, ou seja, o que é que age contra esse partido invisível? Age quando, de facto, as instituições, operárias, ou proletárias, ou políticas e de esquerda, deixam de procurar fazer coisas, fazer um jornal, fazer uma cantina, fazer um treino militar, ensinar uma série de coisas, para começarem a degladiar-se para ver quem é que é o verdadeiro partido do proletariado, não é? E porque, de facto, geram-se situações onde temos 500 militantes, há 500 revolucionários, 450 deles estão às tubas uns com os outros, para ver quem é que tem realmente a organização, e depois os outros 50 é que ficam naquela, se a gente tivesse um jornal, se nós fizéssemos uma editora, se nós fizéssemos não sei o quê. Portanto, de certa maneira, as pequenas instituições não são, ou seja, são outra coisa. O Marx tem uma distinção muito interessante entre que ele escreve numa carta, já tardia, sobre aquilo que é o Partido Comunista Histórico e o Partido Comunista Formal. O Partido Comunista Histórico é toda a gente que hoje, neste momento histórico, pensa, luta e age e reflete sobre contra o capitalismo, pelo comunismo. Não é? E, portanto, de certa maneira, as formas culturais e sociais produzidas por isso são o Partido Comunista Histórico. E depois há o Partido Comunista Formal, que é os pequenos momentos onde de facto se age sobre isso. Ter esta discussão é um ato concreto desse Partido Comunista Formal, mesmo que não sejamos um Partido Comunista, nós de facto estamos aqui a discutir isto, e discutir em certos termos,
com certos objetivos, é uma expressão disso. Ou seja, isto também para responder assim um bocado essa ideia de faltar a crítica do Partido Invisível. Ou seja, o Partido Invisível fez aquilo, e de facto, se há essa inteligência, e isso é a minha questão, é que é tipo, há alturas em que de facto o mais inteligente é não lutar, há alturas em que o mais inteligente é recuar, há alturas em que o mais inteligente é perder. Se de facto não havia essa possibilidade revolucionária, e se de facto, eventualmente, esta grande onda de lutas, este grande ciclo global de lutas de 68 não foi capaz, que de facto houve uma altura que de facto é isso, tipo, não vamos ter a revolução. E de facto a inteligência desse momento é ceder, é perder, é negociar. Com isto eu não estou a dizer que é um desfecho feliz, heroico, não lamentável, mas de facto é um bocado disso, não é? Eu concordo com a segunda metade do que o António disse, com a primeira não, ou seja, a Comuna de Paris não produziu teoria, produziu marxismo. Ou seja, Sim, já existia antes da Comuna de Paris. Não. Quando o Marx diz que na Comuna de Paris o movimento operário encontrou a sua primeira expressão concreta. Sim. Pois, não é? Ou seja, a teoria Sim. é produzida por isso, não é? O Maio de 68 não produziu teoria. Podemos não gostar dela, podemos ter opiniões diferentes sobre ela, mas já até produziu teoria a mais, não é? Exemplos, há um gajo chamado Rubin, Isaac Rubin, não é? Que era um tipo que é dos primeiros a ir pegar na teoria do valor do Marx, era russo, é dos primeiros a ir pegar na teoria do valor do Marx, a partir dos capítulos iniciais do Capital, da mais-valia relativa, patati patatá, essas coisas todas, e fazer uma teoria do valor. Quer dizer que, de certa maneira, o capitalismo era o domínio abstrato deste conceito de valor. Esse gajo é morto pelo Stalin. Alegadamente. Esteve lá num campo qualquer e depois voltou e depois foi outra vez, não sei se esta história é discutida no meio do... Eu acho que ele regressou ainda lá ao Instituto de Economia. Sim, e depois, mas pronto, enfim. E é interessante que depois é em 68 que de certa maneira essa teoria do valor é repescada e é desenvolvida de inúmeras formas. Não acho... Sim, mas o que estava a passar é um bocado a história do comunismo. Quer dizer, o stalinismo sai da Segunda Guerra Mundial altamente prestigiado e com uma ideia dominante. Sim. Mas depois acontece o levantamento de Berlim, acontece o de Praga, na Hungria, as pessoas começam a perceber que há algo que não começa a bater muito bem. Há na Segunda Guerra Mundial a ordem da vinda da União Soviética para os italianos não tomarem o poder, para ficarem quietinhos, para os franceses não tomarem o poder, para ficarem quietinhos, porque tinha sido acordada em alta a divisão do mundo e, portanto, que havia os partidos comunistas na Europa, o seu papel não era tomar o poder, mas queria serem uma força tampão para a expansão do capitalismo para além das fronteiras que foram desenhadas por Yalta. Portanto, não era não acerrar as coisas, manterem as coisas sob a panela sob determinada pressão, mas não a deixar explodir. E isso leva a que, principalmente nos anos 60, começam a aparecer, principalmente com a Revolução Chinesa, começa a aparecer a contestação, portanto, ao stalinismo. A primeira grande... Deixa-me só acabar de responder. A questão não é, de certa maneira, a história disso. A questão é contestar aquilo que tu disseste, não havia uma teoria. Houve, de facto... Sim, mas não resulta do maio de 68. No maio de 68 introduz e refletem-se, portanto, no maio de 78 há diversas correntes, os maoístas participam, os trotskistas participam, a Internacional Situacionista participa, a anarquistas, diversas coisas participam naquilo. E muito daquelas teorias que tinham começado, críticas ao stalinismo, tinham... para além daquelas que já vinham das correntes comunistas de esquerda, da Internacional 2,5 e por aí fora, mas principalmente daquelas que decorriam da Revolução Russa, do corte sino-soviético, elas começaram a influenciar o discurso político das correntes de esquerda, cada uma à sua maneira. Certo, mas de novo... Não nasceram lá. Elas foram um pouco que ampliaram. Dou-te 5 exemplos de coisas que nasceram
Bom, tá, ou seja, mas isso podemos dizer que não há nada de novo na história desde o Platão e do Não. Porquê? Porque certamente o Platão já falava de Não. comunismo, o Marx já vai beber ao Sim, Aristóteles. mas aquilo que se discute nessa altura, nos anos 60, a partir de mais de 68, é o revisionismo, é a traição que eles chamam do lado dos partidos comunistas e a esperança de uma via que de facto seja de acordo com... Deixa-me só acabar de responder, porque senão coisa. Há inúmeras teorias que surgem a partir de maio de 68, explicam o que é que falam. Falam precisamente da recusa do trabalho. Porque é que tu tens operários que nunca mais acabam em Itália, que a forma de luta é contra o trabalho e que se assuma contra o trabalho e não sei. Isso era algo relativamente novo. Tens esses conceitos de composição de classe, de composição política, composição técnica, não sei o quê. Tens a revisitação, o problema, a maneira como é repensado, já existia o termo, mas adquire uma coisa muito diferente, a ideia de subsunção real, no trabalho do Negri, do Camate e dessas coisas todas. Tens a ideia de comunização, que surge a partir daquelas coisas tipo Gilles Dauvé, Théorie Communiste, que diz que a partir do momento, depois da subsunção real, o proletariado deixa-se de expressar através da tentativa de apropriar o Estado para constituir um comunismo, para fazer o socialismo, para tentar criar instâncias imediatas de construção do comunismo. Para não falar das outras coisas todas, que não são necessariamente marxistas, mas do Deleuze, do Guattari, essas coisas todas. Tudo isso surge ali, como há uma série de coisas que estão lá. O que é que seria uma teoria de Abril? Porquê é que é tão difícil, hoje em dia, falares com alguém do Partido Comunista e essa pessoa ter a mínima noção de qual é que é a composição da classe hoje? Não é? Porque, de facto, não há vulgarizado isso que vocês partilharam anteontem, a ideia do inquérito operário. Porquê é que não há? Porque eu não conheço ninguém. Há uns anos, com um grupito aqui, tentámos fazer a mesma coisa que vocês fizeram, de reescrever o inquérito operário com termos mais contemporâneos e... Não estava a usar. Mas e chegámos a fazer umas cópias. Pois, e chegámos a fazer umas cópias e distribuir, e houve umas pessoas que ainda fizeram alguns, mas não era algo sistemático e não sei o quê. Porquê é que não há ninguém a fazer o inquérito operário em Portugal e porquê é que não se pensa essas coisas? Inúmeras outras coisas. Qual é a tua resposta? Porquê é que não há? Olha, aí é para uma resposta culturalista do PCP, porque de facto há ali uma ideia muito do povo e da classe e não sei o quê, mas que não tem muita realidade, não tem muito contacto com de facto o que é a materialidade da exploração hoje em dia, e porque a maior parte dos partidos, maiores ou pequenos, ou grupúsculos, está mais preocupado com a sua promoção e a sua não sei o quê, do que propriamente com fazer esse trabalho militante